Olá, vocês todos certamente já ouviram falar sobre a partícula quântica e a sua misteriosa fenomenologia, existindo numa realidade verdadeiramente fantasmática, sem tempo, sem espaço, surgindo do nada, desaparecendo no nada, transformando-se em outra coisa, indo para o passado, indo para o futuro. Tudo isso é o que acontece com a partícula quântica. A partícula quântica é uma realidade transcendente, imponderável, incomensurável, invisível, metafísica, metacósmica, metafenomênica e metacorpórea. Algo fantástico. É assim que a partícula quântica existe. E isso são os próprios físicos que constatam. Não foi o povo nem os místicos quem começou a falar sobre essas histórias mal assombradas sobre a partícula quântica. Foram os próprios físicos. É importante saber sobre isso. É importante que você saiba sobre isso. Quando aqui e ali, em nosso tempo, nós ouvimos certos físicos negarem a presença da consciência no processo do colapso da função de onda. Alguns físicos vêm negando isso. Esses físicos, eles negam que é a consciência que faz a partícula quântica se materializar através da observação. Neste vídeo de hoje, eu vou falar bastante sobre esses tais físicos materialistas que negam isso. Essa realidade misteriosa, onde a partícula quântica existe, isso os físicos chamam de estado de superposição ou emaranhamento quântico, que certamente você já ouviu falar, que significa um verdadeiro nada para a percepção humana, pois nada é possível de ser captado dessa realidade da partícula quântica. Veja, esse estado de superposição não é uma invenção dos físicos, algo que fosse meramente abstrato. Esse estado de superposição é um fenômeno real que ocorre na física das vibrações, quando ondas com a mesma frequência se encontram. Trata-se de algo que você estudou lá no curso colegial. Deve estar lembrado disso, na disciplina de física. Todavia, nessa realidade fantástica, a partícula quântica existe somente quando ela não é observada. Quando ela não está interagindo com nada. Coisa esquisita, né? E não está interagindo com nenhum campo, com nenhuma força, com nenhuma energia. A partícula quântica se comporta assim, quanticamente, somente quando ela está completamente isolada de qualquer interação. Então, quando ela é observada, ela sai dessa condição transcendente e passa a existir na nossa realidade, no tempo e no espaço. Ela passa a existir como um objeto real, um objeto material. Quando a partícula existe no interior do átomo, por exemplo, no interior da molécula,
enfim, no interior dos objetos, lá dentro, a partícula está interagindo com campos eletromagnéticos e campos gravitacionais, que são produzidos aí pelas partículas envolvidas. Isso significa que dentro das coisas, a partícula já não se encontra mais no seu estado quântico. Significa que a partícula está existindo já na realidade material, junto com as coisas, junto com os objetos e junto com as outras partículas. Esse processo os físicos chamam de descoerência quântica. E esse é precisamente o argumento que eles usam para negar a participação da consciência na fenomenologia quântica. Mas será que esses físicos estão certos? Será que isso é mesmo verdade? Então, vejamos. Quando uma partícula é observada num laboratório, por exemplo, para fazer isso, os físicos utilizam certos instrumentos, como o contador Geiger, o interferômetro de Mach-Zehnder, o experimento da fenda dupla, por exemplo. E tem mais equipamentos também. A partícula quântica que está sendo observada por meio de um instrumento interage com esse instrumento, interage com a estrutura atômica e com os campos eletromagnéticos e gravitacionais que são produzidos no interior dos instrumentos. Quando isso acontece, então a partícula sofre a descoerência quântica e se materializa, antes mesmo de ser observada. Ou seja, a partícula se materializa antes de entrar em contato com a consciência do observador. Preste bem atenção. Essa é precisamente a lógica que sustenta a teoria da descoerência quântica, quando essa teoria é utilizada para negar a participação da consciência. Esse é o fundamento que esses físicos utilizam. A ideia de que é a observação que produz o colapso da função de onda, essa ideia foi desenvolvida antes da ideia da descoerência quântica. Os físicos não tinham dúvidas de que realmente era a observação que produzia o colapso da função de onda. Foi por isso que, então, o assunto da observação da partícula se tornou importante para a compreensão da mecânica quântica. E os físicos passaram a estudar o processo da observação com profundidade, com um alcance maior. O processo da observação de uma partícula quântica tem 4 fases. A primeira fase é que os físicos chamam de detecção, que é o primeiro contato da partícula quântica com o instrumento de observação, com o equipamento. A segunda fase do processo da observação é chamada de ampliação. Nesta fase, é fornecida energia ao instrumento para aumentar a potência e assim possibilitar que a detecção
possa ser registrada. Uma potencialização do sinal. A terceira fase da observação é chamada registro. E significa o efeito que a detecção potencializada produz no instrumento, que pode ser audível, um clique no contador Geiger, ou um centelhamento no interferômetro de Mach-Zehnder, por exemplo. Então nós vemos que até aqui nós já temos 3 fases. A quarta fase é a chamada fase de observação propriamente dita. E significa o momento quando o observador capta o registro. Portanto, a quarta fase é uma percepção. Isso é importante. A quarta fase é uma percepção. O problema da observação, que é também chamado o problema da medida, ficou conhecido como o problema da medição. Para os físicos, o problema que surgiu com a medição era o de saber em qual dessas fases acontecia o colapso da função de onda. Se era na detecção, se era na ampliação, se era no registro ou se era na observação. A grande maioria dos físicos concordou que o colapso da função de onda acontecia na fase da observação, que era a última fase, quando a consciência do observador entrava no esquema. Atualmente, isso é quase canônico na física. São poucos os físicos que discordam disso. Através dos meus vídeos aqui no YouTube, eu já discuti bastante sobre esse assunto e já expus as razões lógicas e científicas contra essa ideia de que a consciência não entra no esquema da física quântica. Isso já foi refutado. Na descrição que eu fiz há pouco, das 4 fases do processo de observação da partícula quântica, vocês viram que a última fase corresponde à observação, que na verdade é uma percepção. Eu estou insistindo nisso porque isso é muito importante, essa palavra percepção. Pois não existe percepção sem um sujeito percepiente, como não existe observação sem um observador. Se nós eliminarmos a consciência, nós eliminamos o sujeito percepiente. E sem sujeito, não há observação. Isso é bastante elementar. De fato, um cientista surdo jamais ouviria o clique do contador Geiger, acusando a presença da partícula. Nem um cientista cego veria o centelhamento no interferômetro de Mach-Zehnder, por exemplo. Isso aconteceria simplesmente porque eles não teriam consciência da presença da partícula quântica se materializando, porque não havia percepção. Não haveria percepção de nada, nem percepção auditiva, nem percepção visual, caso eles fossem surdo ou cego. O certo, então, seria eliminar de vez a fase da observação, como pretendem esses tais físicos. Mas esses físicos não fazem isso, para não terem contra si o ridículo de afirmar que o observador não é necessário no processo da observação. Eles sabem que isso é impossível, mas assim mesmo negam
a presença do observador. Afirmar isso seria um absurdo total. Então, para evitar isso, esses físicos eliminam a consciência, como se fosse possível eliminar a consciência sem eliminar o observador. Esse é o paradoxo deles. Ou seja, para fugir de um absurdo, esses físicos cometem outro absurdo. E ao fazê-lo, eles têm a ilusão de pensar que isso é um comportamento intelectual científico, que é um engodo. Esses físicos simplesmente trocam um absurdo por outro absurdo. E o pior, absurdo, é esse absurdo novo, de não saber que isso é um absurdo. É ridículo, é intelectualmente ridículo isso. Para um filósofo qualquer, e eu agora falo como filósofo de formação, também além de físico, esses físicos que negam a presença da consciência no processo da observação, eles são algo intelectualmente bastante cômicos. Eles são hilários para os filósofos. Com essa ideia absurda, eles nos divertem, nós, os filósofos. E tem mais. Movidos pela ignorância absoluta sobre esse assunto de ontologia humana, frequentemente, aqui pelo YouTube, esses físicos nos atacam, a nós, físicos espiritualistas. A nós, que sustentamos a presença da consciência no processo do colapso da função de onda, portanto, da presença de uma espiritualidade. Porque nós defendemos que a física quântica é uma física da espiritualidade. Você, que certamente é uma pessoa que utiliza a razão e a lógica para compreender as coisas, você saberá distinguir, sem nenhum favor, um desses físicos, através dos comentários que eles fazem aqui pelo YouTube, contra os vídeos que eu venho publicando e que físicos espiritualistas vêm publicando. Quem passa pela vida e realmente vive os conteúdos da vida, quem realmente vive as suas emoções e os seus sentimentos em profundidade, lá, bem no fundo do espírito, quem consegue viver efetivamente os êxtases intelectuais e espirituais produzidos pelas percepções do mundo e da vida, jamais consegue eliminar a consciência do processo da percepção da partícula quântica. Física quântica sem metafísica e sem transcendência é impossível. Isso já é intelectualmente trivial entre os físicos que vão mais fundo na compreensão da física quântica. O princípio da complementaridade de Niels Bohr, que exprime a dualidade interativa entre onda e partícula, não pode ser lucidamente compreendido sem referência a um fundamento metafísico. Tem que ter metafísica na parada. Também é impossível compreender o efeito não local sem um fundamento metacósmico, metafenomênico. E quando os físicos falam no tal do emaranhamento quântico, então a coisa fica ainda mais mal assombrada. Enfim, sem metafísica não dá para entender o tal do emaranhamento quântico.
efetivamente. E o campo quântico? Ora, a partícula mensageira ou o bóson transportando a força, imagina, o que é isso? Que história é essa? Pois, não é precisamente isso que define a ideia de campo quântico? A existência de partículas chamadas bósons transportando forças? Vê que coisa mal assombrada. E todo físico aceita a teoria quântica de campos. A compreensão do próprio quantum de energia, por exemplo, já de cara, já é algo que exige de nós físicos, um tremendo esforço intelectual. E que sem metafísica não funciona. Sem metafísica não dá para entender a natureza do quantum. Isso sem falarmos aqui sobre o colapso da função de onda, que é a evidência máxima de que, sem metafísica, é impossível compreender a física quântica. E ainda tem mais coisas na física quântica que também deveriam ser consideradas aqui. De qualquer maneira, ao longo deste vídeo, eu penso ter apresentado raciocínios e evidências suficientemente consistentes, capazes de deixar você seguro de que realmente a física quântica funciona na vida prática das pessoas através da mente humana, através do psiquismo humano. E se você prestou atenção, tudo o que eu falei está rigorosamente fundamentado em princípios de lógica e de física quântica, sem misticismo e sem religião. Mas, se você for religioso, nenhum problema. Nenhum problema. Se você for místico, nenhum problema. Então, para vocês, eu deixo o meu abraço quântico.